Recording is on. Nossa, tia, que susto. Ô, meu, vocês tiveram alguma dificuldade de fazer, gente? Assim, ou fizeram numa boa? Hein? Como é que foi a experiência de fazê-los? Tudo certo? Tudo tranquilo? A Bia, eu acho que fez bem, né? Porque você conseguiu fazer de verdade. A Bia se dá bem nas datas. Bom, gente, discutir um pouquinho eles com vocês antes da gente. Tá bom, a gente vai dar um visu, então. A nossa ideia hoje, gente, é discutir um pouco mais sobre dinâmica. Sobre os assuntos da dinâmica, que são os exercícios com blocos, tá bom? Então, a gente tem os exercícios com blocos de assim, nas provas. Aí tem os bloquinhos que estão unidos para um fio, para uma corda, ou até na roupa. A gente vai ver também na próxima aula, que eu não sei quando vai ser, daqui 15 dias, provavelmente, a gente dá um visu inclinado, cara, que conta o exercício. Tá estranho, Bia? Tá cagado? Me diga aí, por favor. Bom, eu vou então compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa dar uma olhada no Forms e nos exercícios, tá bem? Vou passar bem rapidamente e eu não vou conseguir ver o chat. Eu vou pedir que vocês, por favor, que vocês falem comigo se alguma dúvida não aparecer, tá bom? Eu vou passar bem rapidamente para a gente investir nosso tempo na aula, nos conceitos da dinâmica mesmo, mas só para a gente aproveitar a oportunidade de dar um visu nos exercícios. Tá bom? Então, eu vou pedir, porque eu vou deixar de vê-las. Todas estão vendo a minha tela aqui, gente? Todo mundo vê? Sim? Sim, Fala pro. comigo, gente. Fala. Grata. Gente, eu já respondi, porque eu fiz o teste, né, para ver se o bagulho tava funcionando, mas a gente vem aqui no API e consegue ver. Isso aqui é o jeito feio, né? O jeito feio. Mas tá valendo. Pessoal, o primeiro exercício aqui é um exercício, gente, que acho que não é de vestibular nenhum, na real, mas é um exercício que envolve. Vamos rapidamente fazer um retrospecto aqui, até aqui. Não, não, tá aqui. Vamos rapidamente fazer um retrospecto sobre as leis de Newton, sobre os princípios que a gente viu. A gente viu as forças, tal, coisa arada, né, as forças e tal, mas mais que eu quero até. Vamos computador. Até aqui, ó. As leis de Newton. Nós temos 3 leis de Newton, certo, gente? A primeira lei, que é a lei da inércia, que um corpo ele tende a permanecer no seu estado, seja de equilíbrio, ou seja de movimento retilíneo e uniforme, justo. Então, aquele corpinho, ele vai permanecer ou em movimento retilíneo ou em repouso, ele tende a permanecer. Então, aqui é a história do cavalo, o cavalo está em movimento, quando ele freia, o menino que está em cima tende a permanecer naquela velocidade, naquele movimento que ele estava desenvolvendo quando ele estava em cima do cavalo. Primeira lei, muito importante, lei da inércia, tá bom? Inércia, gente, só para recapitular, já que estamos aqui, né? Tem a ver com a massa do corpo, certo? Então, quão maçudo é um corpo, quão mais maçudo é esse corpo, maior a inércia dele, tá bom? Legal. A segunda lei, cara, que é talvez a mais importante, né? É a lei que é o princípio fundamental da dinâmica. Justo, gente? Que é essa equação aqui. A força resultante, a gente discutiu na aula passada, né? A força resultante, a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Certo? A gente discutiu na ocasião que massa é uma característica do corpinho, cara. Então, você pode estar aqui ou pode estar em Plutão, a sua massa vai ser a mesma.
O que se altera é o peso, visto que a aceleração da gravidade nessas duas localidades, ela é diferente. Beleza? Isso é o assunto aí que nós já vimos na aula passada. Essa equação é aquela equação, cara, que a gente tem que guardar no coração, muito bem guardado. Física, meu amor. Se você quiser memorizar, eu gosto dessa frase, física, meu amor. E a gente vai fazer todos os exercícios de dinâmica, cara, todos, assim, ó, envolvendo essa equação. Tá bom? Essa equação, ela, então, bastante importante, e a gente vai usá-la para resolver os exercícios da aula ali do Forbes. Então, beleza. Só para já que estamos aqui, nós vamos falar bastante dessa questão hoje, que é a terceira lei, que é a lei da ação e reação, cara. Então, a força que eu aplico num corpo é a mesma coisa que esse corpo aplicando a mim, né? A intensidade é a mesma. Justo? Então, isso é bem importante. Beleza? Era isso que eu queria mostrar aqui rapidão nesse negócio. Vamos voltar para o que nos interessa, que é aqui. Pessoal, visto que a equação do princípio fundamental é F, que é igual a ma, a gente vai deixar ela num cantinho, certo? Então, um corpo de massa 5 kg é submetido a uma força de intensidade de 25 newtons. Qual é a aceleração que ele adquire? Então, cara, numa outra oportunidade que a gente resolveu exercícios, eu contei para vocês que eu tenho um jeito de resolver exercícios, certo? Deixa eu abrir um bloquinho de notas aqui rapidamente. O meu jeito de resolver, que é uma receitinha de bolo, me ajuda a enxergar o que eu tenho, o que eu não tenho e o que o exercício me pergunta. Então, a primeira coisa lá, o cara falou que um corpo tem massa de 5 quilos, certo, gente? Se ele tem massa de 5 quilos, vou abrir um novo aqui. Aí. Se ele tem massa igual a 5 quilogramas, cara, eu anoto no cantinho. Beleza? Ele tem massa igual a 5 quilos. Vou continuar lendo. É submetido a uma força de 25 newtons. Então, a força é igual a 25 newtons. Guarda essa informação também. Maravilha. Qual é a aceleração que ele adquire? Cara, ele quer saber a aceleração. Aceleração, cadê a interrogação? Aceleração. Putz, e agora? Usei a equação, princípio fundamental da dinâmica. Força igual a massa da aceleração. A força o cara me deu. A massa o cara me deu. Ele me pergunta a aceleração. Pronto, acabou o exercício, acabou a física, acabou tudo. Passo 5 dividindo, 25 por 5 costuma dar, né, 5 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam da unidade, tá, gente? Por favor, a unidade é parte da resposta. Pronto, acabou o exercício. Tcharam! Muito tranquilo, né? Não tinha que fazer conversão de unidade, não tinha que nada. O exercício 2, cara, o exercício 2 é muito legal, porque é o exercício da PUC, de vestibular, e, velho, o exercício 2, mano, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, vamos ler o exercício aqui. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é 10 newtons, sua aceleração é 4. Se a resultante fosse 12,5, qual que vai ser a aceleração? Gente, se você olhar para o exercício, os dados estão todos aí, salvo a massa do corpinho. E a massa do corpinho, ela independe, mano, de qualquer coisa, né? Então, o que a gente vai fazer no primeiro momento? Calcular a massa do corpinho para usar na segunda situação, que é o que o cara me pergunta, quando a força aqui aplicada sobre o corpo tem 12,5 de intensidade. Beleza. Então, vamos lá. Dados exercício, eu faço isso toda a vida, cara. Quando eu resolvo os exercícios que eu tenho que resolver, eu faço desse jeito. Quando o resultante da força... Então, bom, vamos lá. A força aplicada no primeiro momento é 10 newtons, o cara me deu. A aceleração naquela conjuntura é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E eu quero descobrir a massa. O que eu faço? Física, meu amor. A força 10 é igual a massa que eu quero descobrir e o 4, que é a aceleração. Eu passo, velho, o 4 dividindo 10 e eu sei que a massa, né, 10 dividido por 4 costuma dar
2,5. Vamos colocar a unidade, né, que é quilograma. Legal, eu descobri a massa. Agora eu já posso ir para o que o exercício me pede, de fato. Se a resultante das forças for igual a 12,5 newtons, a aceleração vai ser, muito bem, a massa eu acabei de descobrir que é igual a 2,5 quilogramas. Física, meu amor. 12,5 é igual a 2,5 vezes A. Se eu passar o 2,5 dividindo 12,5, cara, eu vou descobrir que a aceleração vai dar 5 metros por segundo quadrado. Certo, gurias? Bem tranquilo. Ele colocou um passo a mais aí só para dar uma dificuldadinha no rolê, mas também nada demais. Uma mesma equação, tranquilinha, só passar dividindo. Cuidado com contas com vírgula, tá bom? Se você quiser, eu costumo fazer muito isso, tirar vírgula, eu multiplicaria por 10 aí, certo? Para ficar 125 por 25, tá? E depois, né, não esquecer de dividir por 10, já que você multiplicou. Eu faço isso, é um macete, só para não trabalhar com vírgula, porque eu sou a rainha de fazer cagada com conta em vírgula, cara. Assim, ó, eu ganho, se tivesse um prêmio Nobel, cara, de cagadas com conta com vírgula, eu ia ser campeã vitalícia desse prêmio. Terceiro exercício, cara, um exercício conceitual também da PUC, que diz lá, a primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo for zero, corpo... E aí, gente, o que vocês acham? Isso aí é a primeira lei de Newton, cara, a lei da inércia, né? Mano, se você tem um corpo que está sob a ação de uma força, segundo a lei da inércia, ele vai apresentar velocidade constante. Primeira lei. Maravilha. Ah, exercício 4, cara, do Instituto Federal de Goiás também, cara. O desenho tá bem paia, né, mano? Pô, os caras podiam ter caprichado nesse desenho aqui, tá horroroso. Mas ele dá pra entender super bem. É a terceira lei que tá aqui, cara. Ação e reação. O bicho que tá nadando, ele aplica uma força sobre a água e a água aplica uma força sobre o cara aí, certo? Muito bem. Então, vamos ler as alternativas. Esse princípio obedece à lei da inércia? Não, não é inércia, né, bicho? É ação e reação. Veja aqui o conjunto das forças, né? Mano, eu nem li o enunciado, mas tá escrito aqui: a água, por sua vez, imprime uma força no nadador para que ele se mova. Então, vamos ler então. Ó. Um nadador, conforme está na figura, imprime uma força com as mãos na água, trazendo a sua direção. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador. Pronto, cara. Ação e reação. Não precisava nem do desenho, nem de nada, né? O desenho ainda é mais nítido, porque coloca as forças aqui, ó. Ação e reação, parzinho. Então, não é inércia, morreu. Obedecendo a lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, daí continua lá, não sei o que vem mais, mas nem vou continuar lendo, porque com certeza é essa. O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo a lei das forças. Não. Na lei das forças, de ação e reação. Nesse caso, é o nadador que puxa o seu corpo, aplicando uma força nele próprio para se movimentar, sobre a água. Não, cara, ele aplica uma força sobre a água e não sobre si próprio. O nadador poderá mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior. Não, cara, não é maior. As forças têm mesma intensidade, certo? E a última, cara, que é aquela que eu achei, que eu acho até ainda, continuo achando, que é o exercício que talvez pudesse causar um pouquinho mais de assim, angústia em você, porque ele era um pouquinho mais difícil. Não porque, mano, ele era super cabeludo, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele precisava de um resgate lá da cinemática pra gente poder resolvê-lo sem muito problema. Se você esqueceu da cinemática aqui, aí você se embolou aí. Mas vamos ler. Da Estadual do Paraná. Um corpo com massa de 5 quilos é lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então, pera lá. Coisas importantes. Pega a nossa caneta marca-texto. Vamos imaginar que a gente tenha uma. O cara deu os dados aqui, a gente anota depois. Ele quer saber a intensidade da força. Eita. Ele quer saber a intensidade da força, então é a força que ele quer, que deve ser aplicada no corpo contra o sentido, né? Contra o sentido do movimento para pará-lo. Então,
Vamos aqui para o nosso bloquinho. Vamos para o nosso bloquinho para a gente anotar essas informações. Certo? Primeira informação, as primeiras informações são as informações dos dados, né? Um corpo de massa 5, então o cara deu lá que a massa é de 5 quilogramas, né? Essa mulher tá com velocidade, né? Inicial aí, igual a 40 metros por second. Determine o módulo da intensidade, o cara quer saber o módulo da intensidade da força, que deve ser aplicada sobre o corpo. Conto de movimento para pará-lo, então se é para parar, a velocidade final ali vai ser igual a zero, em 20 segundos. Então deu de entender o contexto do exercício, cara? O bloquinho tá ali correndo que nem vaca doida num plano, eu quero pará-lo em 20 segundos. Que força eu devo aplicar nesse corpo que tem essa velocidade para conseguir pará-lo em 20 segundos? Bom, para calcular a força, né, cara? Física, meu amor. Maravilha, eu tenho a massa, eu não tenho a força, que é a pergunta do exercício, e eu não tenho aceleração. Então, preciso da aceleração para sair do exercício. Então, para calcular a aceleração, eu tenho que ir lá na cinemática, lá no Move, cara, e pensar nas 3 equações que eu tenho. Eu tenho o sorvetão, eu tenho o vovô ateu. Oh, merda, não era para você fazer isso, não. Eu tenho o vovô ateu e eu tenho o Torricelli. O Torricelli é uma parada que a gente usa quando a gente não tem tempo. E a gente tem tempo, então Torricelli é uma. Aí a gente tem o sorvetão, cara. A gente tem o sorvetão. O sorvetão, ele pode ser usado aqui, porém a gente não tem nenhum indicativo de espaço. O sorvetão é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. A gente não tem as informações de espaço percorrido, então o sorvetão não pode ser usado. Então a gente vai usar o vovô ateu, que é V, né? V final é igual a V0 mais ou menos, né? Opa, mais ou menos AT. Oh, desculpa. É isso mesmo. Eu queria que ficasse bonitinho aqui, mas não ficou. Mais ou menos AT. Então, é essa equação que a gente vai usar. Agora, a gente tem que decidir se a gente usa mais ou menos. Se é um exercício que está dizendo que o corpinho vai parar, a aceleração é negativa. Então, eu, inclusive, usei... Cadê o menos? Não tem menos aqui. Aqui, achei. Né? Então, a gente vai usar o menos porque é um exercício que o cara tá parando o corpinho. Então, a velocidade ela vai ficar negativa até chegar no zero, certo? Então, velocidade final, que o cara já deu no exercício, é zero. A velocidade inicial é 40, que ele deu. Menos o A vezes o 20, que ele também deu. Se a gente fizer essa conta, cara, passo 40 para lá, depois passo 20 dividindo, dá 2 metros por segundo ao quadrado. Acabou, cara, acabou, bicho. Agora é só fazer física, meu amor. O F é o que você quer descobrir, a massa o cara te deu que é 5 quilos, vezes o que você acabou de descobrir que é 2. 2 vezes 5, cara, até eu acerto essa conta. F é igual, F é igual a 10 newtons. Uhul! Então, era isso, gente. Rapidamente discutimos os exercícios. Eu quero saber, ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma coisa que não tá nítido para ti aí? Que tu queira dizer? Alguma coisa não tá nítido? Alguém quer falar? Tudo certo? Tudo certo, pro. E dúvida? Tá ali. Bia conseguiu se bas, ba, mas, mas.
Então, tá. Eu vou compartilhar e discutir um pouco sobre perfeitos. E aí, mano, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entendendo, cara, vocês me entendam, tá? Eu não vou no chat, eu não tenho. Então é nóis. Vou compartilhar aqui neste lugar. Cheiro de bolo. De casa com cheiro de bolo. Pronto. Tá aqui. Não, não é isso não, cara. Pronto. Todo mundo vê? Tá todo mundo vê? Cagados, pronto. E agora, estão vendo direitinho? Sim? Fala um sim aí pra mim. Ou não, né? Sim? Sim, povo? Estão vendo? Sim. Boa, valeu. Mano, então olha só. A gente vai... os exercícios que podem aparecer para vocês são exercícios que têm, claro, com esses que nós acabamos de fazer, eles vão aparecer numa primeira fase aí e tal. Mas, minhas queridas, eu particularmente acho que o que mais pode cair na sua prova são exercícios que envolvam blocos, tá bom? Exercícios com bloquinhos. A gente vai ver dois tipos, tá bom? Hoje, na aula de hoje. O bloquinho que está em contato, como eu contei já para vocês, e o bloquinho que está mediado com uma corda. Esse tipo de exercício precisa de um pouquinho mais da nossa abstração, tá? Então, os sistemas de blocos, cara, o nome já indica para nós. É um sistema. Então, a gente vai ter que fazer uso de um artifício, cara, lá da matemática, que são os sistemas, os sisteminhas da matemática. Por quê? Porque provavelmente nós vamos ter mais de uma incógnita e a gente não consegue resolver exercícios com mais de uma incógnita a menos, né, que a gente tenha que deixá-lo com a incógnita e realmente não é assim. Então, para a gente poder cancelar as incógnitas que a gente não vai fazer uso e para nos facilitar, portanto, a resolver o exercício, a gente monta o sisteminha. Então, gente, como é um jeito, é uma parada que precisa de um pouco de abstração, eu também pode ter uma receitinha de bolo para fazer todo e qualquer exercício de sistema de bloco, plano inclinado, inclusive. A primeira coisa é a gente desenhar as forças, cara. É pegar o bloquinho, ou se o cara não deu o bloquinho no enunciado, é a gente desenhar a porra do bloquinho, desenhar as forças que estão atuando no corpo, nos corpos, nos bloquinhos, todas as forças, mesmo que a gente não vá usar, desenha as forças. Depois, a gente acha a força resultante a partir da equação do princípio fundamental, F igual a MA, física, meu amor. E depois, a gente soma as forças que a gente achou para os bloquinhos. E somando as forças, a gente consegue cancelar as incógnitas, as forças, aquilo que a gente não vai usar, e acha um caminho super parcimonioso, super bom, para poder resolver o exercício. Certo, gente? Então, muito bem. Observa esse esqueminha aqui, ó. Eu tenho dois blocos que estão em contato um com o outro, e uma força F sendo aplicada nesse corpinho. Quando a gente olha para esse tipo de exercício, a gente, bom, já saca, mano, que com certeza a equação física, meu amor, eu vou ter que usar em algum momento. Então, guarda essa equação, anota no cantinho. Segunda coisa, se esses corpinhos, cara, eles estão em contato, irmão, significa que existe a força que o bloco A aplica sobre o bloco B e a força que o bloco B aplica sobre o bloco A, certo? O parzinho, ação e reação. Se esses blocos estão em contato, outra premissa que a gente consegue, mano,
observar é que a hora que eu aplico essa força aqui, os blocos, eles ficam como se fossem um bloco só. Repara no desenho de baixo. Por quê? Porque a hora que eu aplico a força, mano, eu não tô fazendo distinção se um é menor, outro é maior, se um tem mais massa, outro tem menos massa. Se eles estão em contato, a hora que eu aplico essa força, é como se eles fossem um bloco só, uma parada só. Beleza? Então, muito bem. Então, primeiro passo, desenhar os blocos. Desenhei os blocos. Dentro ainda do primeiro passo, se o cara não me deu, né, os blocos desenhados, eu desenho. Ainda dentro do primeiro passo, desenhar as forças. Nesse exemplo aqui, não tem nenhuma alusão a atrito, nem nada. Então, eu não preciso colocar atrito aqui. Mas eu vou colocar a força F, que é aplicada no conjunto de bloquinhos, a força que A exerce em B, a força que B exerce em A, e se nós precisássemos, ainda dava de desenhar a força peso aqui, certo, gente? A força peso. Deixa eu ver se eu acho... Não, não era isso que eu queria. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo... Não. Não tem o que eu quero. Mas imagina que nós pudéssemos... Se tivesse um lapinho aqui, ó. Puxa uma seta para baixo, força peso. Puxa uma seta para cima, força normal. Força peso do bloco B, força normal do bloco A. Como normal e peso, nesse caso, estão na mesma direção aí, né? Estão na vertical, elas são anuladas, certo? Então, o peso e a normal, a priori, não nos interessa. O que nos interessa é esta força, as forças de contato aqui, né? Ação e reação, e se tivéssemos aqui uma força de atrito, que não é o caso. Maravilha. Desenhamos as forças. Passo 2. Encontrar a força resultante para cada um dos bloquinhos. Bom, vamos aqui para o primeiro. Para o bloco A. Como que a gente encontra a força resultante? Bom, a força resultante do bloco A, cara, é a força F aplicada menos a força que o bloco B aplica sobre o bloco A. Deu de entender, cara, isso? Isso é fundamental, isso é o pulo do gato. Por quê? Mano, a hora que eu tô empurrando o bloco A, cara, esse bloco A tem um outro bloco na frente dele. Então é como se o bloco B fizesse uma resistência ao movimento. Então a força que esse bloquinho B aplica sobre o bloco A acaba por atrapalhar o movimento, por assim dizer, atrapalhar entre aspas, tá bom? Só para te entender, montar uma ideia mental, uma ideia visual de qual que é esse rolê. Então, mano, a força resultante que eu aplico no bloco A é a força F, que tá aqui empurrando o bloco A, menos a força que o bloco B atua no bloco A, porque o bloco B também ali atrapalhando o rolê. Igual a massa do bloco A, M, né, de Azinho, vezes a aceleração. A aceleração é para o sistema, tá? A aceleração não é só do bloco A. A gente olha para o bloco A agora, mas a aceleração ela é para o sistema, tá? E o bloco B, cara? O bloco B é a força que pode ser, inclusive assim, né? A força que B exerce em A, você poderia ter escrito assim também, que é a mesma coisa, né? A força que B exerce em A. Por que aqui tá a força que B exerce em A? Tá? Essa é como se fosse assim. Porque essas forças, elas têm a mesma intensidade. Então, se eu tivesse escrito F é igual a AB aqui, que é essa força que empurra, né, o bloco B, não faria diferença se eu escrevesse AB ou BA, tanto faz, porque a intensidade é a mesma. Então, o que empurra o bloco B, cara, é esta força aqui, certo? Que é similar, que é igual a essa aqui intensidade. Certo? Que é igual a massa do B vezes A. Maravilha. Bom, e agora o que eu faço? Eu anotei as forças, achei a resultante delas, e agora eu tenho que somá-las. E aí eu caio no sistema. Por que eu somo, cara? Porque eu jogo fora, eu dou um cuts aqui, ó. Dou um cuts, porque aqui é negativo e aqui é positivo, né? Então, a gente consegue cancelar forças com sinais opostos, né? Então, a gente corta fora e fica com essa equação no final. A força resultante aplicada nesse sistema é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Certo, gente?
E acabou. Aí eu pegaria os dados do exercício, colocaria aqui e acharia, seja massa, seja força, seja aceleração. Deu de entender, gurias? Alguém quer falar alguma coisa? Isso é bem abstrato. Vocês podem me perguntar o tanto que vocês quiserem, infinitas vezes. Deu de entender? Real oficial? Sim? Ninguém quer perguntar nada, tá real, nítido. Vocês entenderam o rolê aqui das forças, do para ação e reação? Pode falar, gente. Se você tiver com vergonha, me manda um WhatsApp, vai. Porque eu não consigo ver vocês aqui. Então, se você tiver com muita vergonha, me manda um WhatsApp que eu respondo para ti. Eu nem falo quem mandou. Só me mandar, tá bom? Mas vamos se comunicar, velho. Qualquer coisa, vocês me interrompem, fala. Só não escreve no chat porque eu não consigo ler. Tá compartilhando a tela. Mas, mano, quiser falar no WhatsApp aqui, pode me mandar também. Muito bem. Se vocês super entenderam essa ideia aqui, vamos dar um passinho. Passinho aqui do romano. Cara, esse outro jeito aqui de fazer exercício, ele é o mesmo raciocínio. A única coisa que vai mudar, cara, é que nós temos uma força-tração. Por que nós temos uma força-tração aqui? Porque esses corpinhos não estão mais grudados, eles estão mediados por um fio, por uma corda, tá bom? Corda ideal, aqui a gente despreza as propriedades da corda e ela tá lá no rolê. A gente não pode desconsiderar a cordinha, visto que ela está ali, tá bom? Então, corpos ligados por um fio ideal. Então, o fio ideal é caracterizado por ter massa desprezível. A gente despreza tudo do fio. Despreza a massa, despreza, mano, distensão, ele é inextensível, ele não tem flexibilidade, ele é capaz de transmitir totalmente a força aplicada nele de uma extremidade à outra, tá bom? Então, se eu puxo o bloco, a força que é aplicada aqui é transmitida sem nenhuma perda através da cordinha. Muito bem. Então, gente, de novo, a gente cai num sistemildo, né? Então, receita de bolo. Passo 1, desenhar as forças. Quando a gente vai ficando mais safo em exercícios de dinâmica, a gente tende a pular as etapas. Isso é natural. Que nem, mano, a gente vai fazer qualquer coisa. A gente perde esse cuidado e, mano, já que a gente tá sabendo, a gente já chega e dá. Mano, tudo bem fazer assim, mas eu não recomendo, mesmo que você seja muito expert em exercícios de dinâmica. Eu sugiro que você siga a receita de bolo, porque, mano, você pode se descuidar num sinal, pode se descuidar numa vírgula, tá? Então, por mais... Mano, você vai atrasar a sua vida em 1 minuto, mas faz. É melhor do que perder o exercício por causa de uma bobagem. Então, passo 1, a desenhar as forças no sistema. Então, que forças atuam no sistema? A força resultante, que, enfim, puxa esse conjunto de blocos, e a força-tração. Então, a força-tração, lembra, a gente discutiu isso na aula passada, ela aponta sempre no sentido de puxar, tá bom? Então, puxa aqui. E aqui, puxa aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma força-tração, aqui eu tenho outra força-tração. Eu chamei tudo de T porque é o mesmo fio, então a tração, a intensidade da tração que existe deste lado deste bloco é a mesma que atua aqui, porque o fio é o mesmo, tá bom, gente? Muito bem. Maravilha. Desenhei as forças, se porventura eu quisesse, se tivesse no exercício, uma força de... uma força de atrito, sempre contrária ao movimento, uma força normal, uma força-peso, uma força normal e uma força-peso. E aí precisa dizer se é normal e peso de A, normal e peso de B, porque são 2 blocos. Beleza? Maravilha, cara. Segunda coisa, desenhei as forças. Segunda coisa, calcular a força resultante para cada um dos bloquinhos. Então, ó, vamos pro bloquinho, esse primeiro bloquinho aqui, ó, que eu não coloquei nem A nem B, mas esse bloquinho aqui. A força aplicada neste bloquinho, cara, a resultante, ela é o F aplicado menos a força de tração. Deu de entender? Por quê? Porque essa força de tração representa como se fosse o atrapalhamento que o bloquinho, esse outro bloquinho aqui tá
está fazendo. Então, a hora que eu puxo o conjunto, a força que eu aplico, a força resultante no bloco A, vai ser igual à força que está sendo aplicada no sistema, menos a força de tração, certo? Que está ali, mano, atrapalhando a execução. Então, a força aplicada menos a tração, certo? Muito bem. É igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Calculei a força resultante para este conjunto aqui, para esse bloco aqui. Agora eu vou olhar para cá. Mano, a força resultante nesse bloco é simplesmente a tração. Aqui, ó. Quem faz esse bloco se movimentar? Se eu olhar só para o bloco e não para o sistema? A tração, certo? Então, a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Pronto. O que eu faço agora, cara? Eu somo. E por que eu somo? Porque somando eu consigo eliminar a tração. Sinais opostos, né? Eu dou um cut na tração aqui. Cortei a tração aqui. E soma, galera. Então, a força resultante do sistema é igual à massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Certo, gente? Se você tá ligado, tá malandro, tá sabendo, você ia direto para cá, tá bom? Por quê? Porque se o fio, ele leva a força sem nenhuma perda, nenhum prejuízo, cara, você pode assumir que o sistema, ele é um só, e as massas se somam, e a força vezes a aceleração e o somatório das massas. Tudo bem, você pode ir direto para cá, mas é sempre bom ter o cuidado do sisteminha. Eu, velho, sempre faço sisteminha para não cair no erro, né, de achar que, mano, já dá-lhe. Se você quiser fazer, mano, vai, dá-lhe, aproveita, faz. Só que eu não recomendo, tá? Faço por partes, como diria Jack, o estripador. Beleza, meus queridos? Deu de entender isso aqui? Então, a leitura disso aqui é muito parecido com a leitura disso aqui, só que aqui está mediada por um fio ideal. Certo, gurias? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não está entendendo? Beleza? Então tá beleza. Agora nós vamos, então, ver um tipo de exercício que vai misturar um pouco do que a gente acabou de discutir, que, na minha opinião, é o mais difícil desse momento. É quando os blocos estão pendurados. Por que eu acho que é mais difícil, gurias? Porque tem a força-peso envolvida. Ali no plano horizontal, não tinha peso, não tinha normal. Pode ser que aparecia um atrito, pode ser que aparecia atração e tal. Aqui não. Aqui a gente vai ter tração, vai ter força-peso, vai ter força de atrito, dependendo, tá bom? Então, esse aqui é a cereja do bolo. Então, eu fui amaciando vocês naqueles dois jeitos. Agora a gente vai fazer o que provavelmente vai cair na sua prova. Tem muito exercício, cara. Muito exercício desse jeitão aqui, ó, do bloquinho pendurado. Mas muito, cara. Se der um Google aí, corpos ligados para o Fidel, vai aparecer 1 milhão. PUC, FUVEST, Unicamp, certo? Tem um monte. Então vamos ficar ligado aqui. Qual que é desse exercício, desse modelo de exercícios, né? Desse jeitão de fazer cálculo com poliideal? Uma poliideal tem a capacidade de mudar a direção do fio e transmitir a força integralmente. Maravilha. Tá ali o desenho. Passo 1. Desenhar as forças. Então, eu vou lá. Eu normalmente desenho direto no esquema que o cara me deu. Se o cara não me deu, eu faço o esquema e desenho. Tem gente que separa os blocos para desenhar. Eu acho que fica mais confuso, mas tu quiser fazer, fica mais limpo, é verdade, né? Mas eu acho que fica mais confuso porque você perde a noção do todo, né? Você separa os blocos e aí fica, mano, meio sem saber qual que é ali no todo no sistema. Então, eu particularmente não gosto. Mas você pode querer também separar os bloquinhos. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A, gente? A força peso, aqui. A força normal, aqui. E a força de tração, aqui. A força normal e a força peso, como esse bloco está na horizontal, a gente cancela, a gente joga fora. São iguais. Elas não vão interferir no movimento. Só por isso. Beleza? Bloco B. Bloco B, cara, ele tá pendurado. Então, ele vai ter a força de tração aqui, ó. E vai ter a força peso,
E a força-peso, cara, vai ser bem importante aqui. A gente não pode jogar lá fora. A força-peso garante que haja movimento, certo? É a força-peso que está, entre aspas, puxando esse sistema. Deu de entender? Deu de criar essa ideia visual? Maravilha. Qual que é o segundo passo? Força resultante para cada uma das forças. Vamos olhar, então, cara, pro A. Vamos começar pelo A. Aqui. Qual é a única força que atua no bloco A? Atração. Porque essa e essa não alteram o movimento. Então, a única força que é aplicada sobre o bloco A, capaz de alterar o estado inercial dele, né? Tirá-lo do movimento, é a atração. Então, a atração é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Maravilha. E no bloco B, cara? No bloco B, mano, nós temos a força peso e a força atração. Acontece que a força atração ela é contrária ao movimento da força peso. Então, a força peso de B menos a atração é igual à massa de B vezes a aceleração. Deu de entender? E aí a gente soma a galera e dá um cuts na atração, porque a atração tem sinais opostos, elimina a atração do exercício. Então, o peso de B, a força resultante, é, portanto, o peso de B, que é igual à massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, neste exercício, o que garante, cara, que esse corpo, que esse sistema se movimente, né, pela rodaninha aqui, é justamente o peso do corpo B. Certo, gente? Alguns exercícios, alguns livros textos, por exemplo, nos dizem assim, atração é uma força interna e forças internas se cancelam. Mas eu acho um pouco abstrato, cara, essa ideia de forças internas. Então, eu não gosto de trabalhar com ele. Então, eu prefiro mostrar para vocês por que a atração se cancela. Beleza, gente? Deu de entender? Gurias. Mano, se você entendeu esse jeitão de fazer exercício, você vai acertar qualquer exercício de fio e polia, cara. Eu garanto pra você, mano, se você entendeu a montagem e o desenho das forças e a montagem do sistema, você vai acertar qualquer exercício. Eu não tô assim, mano, falando mentira, tá ligado? Se você entendeu, cara, é igual uma receita de bolo, mano, não tem por onde. Por isso que é ciência exata, tá ligado? Não tem masturbação mental. Você vai lá, chega e dá ali, pronto. Beleza, gente? Sim? Então, já que vocês estão muito sabidas, trouxe um exercício resolvido para a gente fazer com números agora, né? Porque a gente viu só com letrinha, sopa de letra. Se, mano, eu tinha uma colega, quando eu fiz faculdade, uma colega que fazia física médica. Física médica é um curso que é a física aplicada à medicina. É um curso bem legal, cara. Mas é bem difícil porque envolve algumas coisas da medicina, como aulas de anatomia, fisiologia e tal. E envolve muita física, como todo curso de física, né? Muito cálculo e tal. E aí essa guria, essa colega minha que fazia física médica, ela dizia, cara, se você acha que você vai para um curso de exatas para trabalhar com número, você esquece. Porque o que mais tem no curso de exatas é letra. A galera trabalha muito com cálculos com letras, né? Eu fico pensando, que loucura, né? Então, vamos fazer agora um exercício com número, então. Um exercício que já está resolvido, mas vamos ver qual que é. No esquema ao lado, as massas dos corpos A e B são MA 9 kg e MB 6 kg. Desprezando os atritos, não tem força de atrito, já é uma coisa a menos. Considerando as polias e o fio ideais, a DOT-G igual a 10, determine a aceleração do sistema e a intensidade da força no fio. Então, o cara quer saber duas coisas, cara. O cara quer saber a aceleração do sistema, justo, e a força, intensidade da força no fio, que é a vulga atração, né, cara? Muito bem, então ele quer duas coisas, exercício. Então não vai achar uma e sair comemorando, tem que achar duas. Primeira coisa, o desenho tá lá. Desenhar as forças. Aqui tá aqui embaixo, né? Mas eu tenho a força normal no bloco A, a força peso no bloco B e a tração. Aqui, ó. Tá? No sentido de puxar. Muito bem. Então, aqui. A normal de A e a força-peso de A se cancelam porque elas estão na horizontal, então elas não interferem no movimento. Joga elas fora. Joga fora não, vai, deixa no cantinho. Bloco B.
eu tenho o peso de B aqui e eu tenho a atração. Beleza? Força de atração. Segundo passo, anotar aí, né, cada uma das forças resultantes de cada bloco. Então, no bloco A atração no bloco A é igual a massa de A vezes aceleração. Bloco B. O peso de B menos a atração é igual a massa de B vezes a aceleração. Igualzinho nós fizemos aqui. Então, é esse mesmo raciocínio. Beleza. O que eu tenho? Tenho atração. Maravilha. Tenho as duas forças resultantes dos dois bloquinhos. Eu somo, caio no sistema, faço o somatório das forças. Encontro a resultante, certo? O peso de B, dou um cuts aqui, joga fora, né? Sinais opostos, dou um cuts. O peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Pronto. Eu tenho a equação que eu precisava. Agora eu vou substituir com os valores que o exercício me deu. O peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. O cara me deu as massas, certo, gente? A massa de B, cara, é 6 kg, vezes 10 que é a aceleração. Para quem não se lembra, o peso é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? E essa aceleração é o G da gravidade. Então, a massa de B vezes o G é igual às massas mais vezes a aceleração. Então, 6 vezes 10 é igual a 9, massa de A, mais 6, massa de B, vezes a aceleração. 6 mais 9 costuma dar 15. 6 vezes 10, 60. 60 é igual a 15A. Passo 15 dividindo. 60 dividido por 15 dá 4 metros por segundo quadrado. Descobri a aceleração do sistema. Uhul! Primeiro item, cheque. Segunda pergunta. Qual a intensidade da força no fio? Velho, a força no fio é a força de tração. Então, você pode pegar qualquer uma daqui, ó. Você pode pegar tanto essa quanto essa para substituir os valores, já que você acabou de achar a aceleração. Cara, se você quiser substituir nessa equação, tudo bem. Seja muito feliz. O importante é a felicidade da pessoa. Mas, percebe, aqui é muito mais fácil. Eu vou pegar essa equação aqui e substituir os valores. T é igual a massa de A, que é 9 kg, vezes a aceleração que eu acabei de calcular, que é 4. Então, T é igual a massa de A vezes a aceleração. T, quero descobrir, 9 vezes 4, T igual a 36 newtons. Pronto, irmão. Agora pode correr para o abraço, pode gritar na janela, pode arrancar a roupa, né? A aceleração é igual a 4 metros por segundo e a força de tração 36 newtons. Beleza? Alguém quer falar, gente? Não? Alguém? Gurias, tá tudo certo? Tá muito difícil? Tá sim, pro. Vocês estão entendendo? Real mesmo? Então tá bom. Gente, pra gente encerrar a aula, eu vou falar da máquina de Atwood. Que é essa máquina aqui, cara. Que é uma máquina é usada, sei lá onde é usada na real, acho que deve ser usada na construção civil, né, em lugares, indústrias que precisam fazer aí, né, aplicar forças e tudo mais, né, fazer aí, né, transposição de corpos e tal. A máquina de Atwood, cara, não tem caído muito, mas é um tipo de exercício bem clichê. Então, já que a gente tá nessa toada, acho que vale a pena a gente dar um visu rapidão da máquina de Atwood. O que eu quero mesmo que você saia sabendo é isso aqui. Se você entendeu isso, cara, tá de parabéns. Eu tô muito satisfeita se você entendeu isso. Vamos ver um bônus agora. Vamos entender um pouco a máquina de Atwood, que é esse sistema aqui. Eu tenho uma roldana presa no teto e os corpos pendurados assim. Então, os corpos, eles não estão sobre um plano, tá bom? Eles não estão em nenhuma superfície, eles estão dependurados como tá aqui. E você pode ter um conjunto de polias, né? Pode ter várias e tal. Gente, máquina de Atwood não é segredo. Se você entender os passos, você vai aplicar aqui tudo bonitinho. Então, cada um dos corpos sob a ação da força-peso, visto que eles estão pendurados, que corresponde ao produto de sua massa vezes a aceleração gravitacional, P igual a mg.
e também a ação da força-tração exercida no fio. Então, aqui a gente vai ter que levar em conta o peso nos dois blocos. Maravilha. Primeira coisa do exercício de dinâmica, cara, anotar, desenhar as forças. Então, eu tenho o bloco A e o bloco B, ou o bloco 1, bloco 2, tanto faz, né? Eu tenho a força-peso aqui, para baixo, do bloco 2. Eu tenho uma tração 2 aqui, ó. Certo? Então, muito bem. O peso é mg e a tração, mano, a gente vai descobrir ela daqui a pouco. Aí o fio faz a voltinha aqui, uau, e vem para cá. E na outro extremo desse fio, que está aqui enroscado na roldana, eu tenho um outro bloco, com outra massa, outro peso. Então, o peso de 1 é igual a M1 vezes G, e a tração aqui, ó. A tração do bloco 1, posso chamar. Muito bem. O que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer o somatório aí das forças, beleza? Então, o peso aqui, menos a tração, é igual a M2 vezes A. O peso de 1 menos a tração de 1 é igual a o M1 vezes a aceleração. Maravilha, cara, arrasou. Outra coisa importante. Se o fio é o mesmo, cara, se é o mesmo fio, você concorda comigo que é a mesma tração? A tração exercida aqui é a mesma tração exercida aqui. Tá bom? Então, aqui, ó, aqui as forças, né? Não expliquei aqui, mas aqui é o sisteminha. Então, tração menos o peso de 2, que tá o peso de 2, né? M2 menos G, é igual a M2, né? A massa de 2 vezes o A. Gurias, eu pergunto para vocês. No exercício anterior, cara, eu coloquei o peso. No exercício anterior, não, né? No exemplo anterior, eu coloquei o peso na frente da tração. E aqui tá a tração na frente do peso. Por que que muda? Porque, cara, naquele exemplo anterior, o peso era quem garantia o movimento acontecendo. Então, o movimento é garantido pela força-peso e quem atrapalha é a força de tração. Entre aspas, né? Tudo entre aspas, só para te entender, usando essa linguagem menos formal, menos técnica, só para te entender visualmente, montar essa ideia mental. Aqui, quem garante o movimento é o bloco, é a força de tração. Como é que eu sei que quem garante o movimento é a força de tração? Porque há uma diferença nas alturas, tá ligado? Então, eu sei que este bloco foi quem puxou o sistema. Ou seja, quem garantiu o movimento do bloco 2 foi a tração. Por isso que a tração vem na frente, tá? Então, a tração menos a força-peso é igual à massa do 2 vezes A. E no exercício anterior, no bloco, o outro bloquinho, a força-peso menos a tração é igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. Cara, quando a gente tem um fio só, é a mesma tração. Então, a tração 1 e a tração 2 são iguais. Eu nem precisava ter colocado aqui, por exemplo, o número 2 e o número 1. Eu poderia ter chamado de T igual, porque essa tração é a mesma que essa, porque é o mesmo fio. Tá bom? Então, as trações são iguais. Maravilha. E aí, a gente resolve igual, cara. Aceleração aí, né? Soma todo mundo, aceleração. Aqui, eu coloquei para vocês dessa forma. Caso você queira memorizar, você não precisa memorizar, tá, cara? Você monta o sistema e você acha, como a gente fez aqui em cima. Mas se você quiser memorizar, você pode memorizar. A aceleração é igual a massa de 1 menos massa de 2, massa M1 mais M2 vezes G, tá bom? Muito bem, então só se você quiser, tá aqui só se você quiser, cara. Ah, eu adoro memorizar, beleza, então memoriza. Mas não precisa só montar o sistema, tá? E a tensão na corda, né, cara? Tensão, atração na corda aqui, né? Então, você pode, se o T1 é igual a T2, você só iguala as resultantes aqui, né? M2 vezes o peso aceleração é igual a M1 G aceleração. Tá bom? Ou simplesmente, né, indo para o sistema e fazendo como a gente fez aqui. Substitui os valores e acha o valor da tração e do peso. Então, é isso, nada mais. A máquina de Atwood, ela é igual a tudo que a gente viu, desenha as forças, acha as forças resultantes, monta o sistema, cancela quem dá de cancelar e, cara, substitui os valores e encontra o que precisa ser encontrado. Não tem mais sofrimento nenhum.
A diferença da máquina de Atwood é simplesmente a gente considerar a força-peso para os dois blocos. Nesse tipo de exercício, a gente considera a força-peso apenas para um, porque aqui ele está no plano horizontal. Beleza, gente? Maravilha? Sim? Deixa eu só ver se tem, acho que tem exercício resolvido aqui, só para a gente fazer um e ir embora para casa feliz aqui, ó. Vamos fazer, deixa eu ver se tem um aqui do bloco pendurado. Aqui pro inclinado. Vamos fazer, cara? O que a gente pode fazer aqui rapidão, só pra gente encerrar a aula. A gente pode fazer? Vamos fazer. Não, pera. Eu queria fazer um que eu queria não tem aqui. A hashtag chateada, cara. Vamos fazer? O exercício 2, então. Vai. Fazer o exercício 2. E eu encerro a aula. Tem alguém que perguntar alguma coisa, gurias? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Então tá. Vamos resolver esse e a gente termina a aula. Um corpo de massa 4 kg é lançado num plano horizontal liso com velocidade inicial de 4 metros por segundo. Determine a intensidade da força resultante que deve ser aplicada ao corpo no sentido de movimento para... Ah, a gente já fez esse. Já fizemos. Então, não. Vamos fazer... É que isso aqui... não vamos fazer nada, então, cara. Não vamos fazer nada. Por quê? Porque esses aqui são mais complexos, tá bom? São mais complexos e a gente precisa ter um pouquinho mais de repertório para fazer. Então, deixa para fazer na aula que vem, tá bom? Luiz, eu vou subir uma lista no mesmo formato que nós fizemos para essa semana. E aí eu vou subir com poucos exercícios, tá bom? Vocês estão me vendo? Eu vou... Então, cara, eu não sei resolver o meu áudio, Flávio. Eu não sei resolver o meu áudio, cara. Não sei se melhorou. Eu não sei resolver. Às vezes ele fica cagado, mas acho que é uma limitação do meu computador, tá? Às vezes entra um ruído e é porque assim, ó, a parede do quarto que eu tô aqui, divisa com a cozinha. Então, a pessoa abre lá a torneira, cara, e tipo agora, tá vendo o ruído? É o barulho da torneira. Aí não dá pra resolver, né? Muito bem. Gente, eu vou subir uma lista, então, pra gente resolver no Forms, igual a gente fez dessa vez. Vou fazer com poucos exercícios, com exercícios de todos os jeitos. Exercícios teóricos, exercícios fáceis, exercícios um pouco mais difíceis. Eu quero muito que vocês, mano, façam, tá bom? Vou fazer poucos exercícios para que você tenha tempo. Sei que a rotina de vocês está corrida, tem aula EAD da escola, aula EAD de ETEC, trabalho, cuidar da família, cuidar da mãe, cuidar dos irmãos, cuidar da casa, cuidar de si, eu entendo toda a conjuntura. Então, eu vou colocar poucos exercícios para que vocês consigam fazer. Se eu colocar 5 exercícios, você vai ter tempo de fazer um exercício por dia. Cara, em 5 minutos você faz, em 10 minutos você faz. Então, se organiza para conseguir fazer. Algumas gurias me mandaram, eu vou montar um cronograma de estudo para elas. Se vocês precisarem, me acionem, tá bem? Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar, mano, aonde mais que dá de chamar, no e-mail, pelo Classroom. Mas vamos juntos, tá bom? Não desanima, não. Física não é fácil. E o segredo da física é estudar todo dia um pouquinho, matar um exercício por dia, se dedicar a ler e é nóis. Beleza, Grias? Tá bom? Beleza, Flávio? Então é isso, gente. Estou bem satisfeito. Dou por encerrada a nossa aula. Fiquem bem. Bom final de semana. Espero que a aula tenha sido boa, que vocês tenham curtido. Um beijo pra bonita. Qualquer dúvida aí, chama eu, tá?
Beijo. Tchau. Adieu. Tchau, Raíssa. Tchau, Flávia. Tchau, Thalita. Tô indo nessa, vou fechar aqui meu bagulho. Tchau, tchau, tchau.